Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa que te deixa por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, aqui da UDESC, em Lages. Você sabe também qual o impacto delas na sua vida. Eu sou Carla Torres e te acompanho toda terça-feira às 8 da manhã aqui no programa. Programa que, claro, você ouve pela 106.9, a sua UDESC FM em Lages. E hoje o projeto de que falamos se chama Relações de Preparo e Cultivo do Solo com as perdas de nutrientes por erosão hídrica. E já essas palavrinhas complicadas, diferentes, vão ficar mais claras para você aí que nos acompanha. Para nos detalhar tudo sobre essa pesquisa, o convidado é o coordenador do projeto, professor Hildegardes Bertol, graduado em agronomia, mestre, doutor e pós-doutor em ciência do solo, professor titular do Departamento de Solos da Universidade do Estado de Santa Catarina. Além de toda essa formação científica, o trabalho do professor tem ênfase em uso, manejo e conservação do solo e da água. Hoje, ele atua principalmente nos temas erosão hídrica pluvial do solo, considerando as perdas de água, solo, nutrientes e monóxido de carbono. O professor Bertol, inclusive, desenvolveu equipamentos tecnológicos como o simulador de chuvas de braços rotativos tipo empuxo para quantificar a erosão hídrica do solo e o rugosímetro laser para quantificar a rugosidade e a tortuosidade da superfície do solo. É professor e orientador nos cursos de mestrado em Ciência do Solo e Ciências Ambientais e no curso de doutorado em Ciência do Solo aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC. Olha só, vamos trazer uma ideia inicial. O professor já vai nos dar um alô aqui, já vou chamar por ele, mas antes de eu pedir aqui um esclarecimento, dar as boas-vindas a ele, vamos a um resumo um pouco mais simples do que as pesquisas científicas, os artigos do professor têm trazido, para que a gente fique assim, comece a entender do que se trata esse trabalho. Vamos lá, o plantio direto combinado com a cobertura superficial do solo é eficaz na redução do escoamento superficial e também para diminuir as perdas de solo e nutrientes por erosão hídrica, ou seja, erosão causada pela água, né? Mas essa eficácia também pode ser afetada pela direção da semeadura e pelo comprimento do declive. O objetivo desse trabalho foi explorar o impacto de resíduos de culturas anteriores, a direção da semeadura e o comprimento da encosta sobre perdas de fósforo, que é um componente do solo. Os tratamentos incluíram cobertura do solo por resíduos de milho, trigo e soja. E entre os resultados da pesquisa até agora, temos que as perdas do fósforo foram bem mais baixas quando se usou resíduos de milho e trigo. Vamos entender tudo isso agora com o professor Bertol. Muito bem-vindo, professor, aos estúdios aqui da rádio UDESC FM. Boa tarde, Carla. Prazer em estar aqui para conversar contigo e com os ouvintes sobre esse tema de extrema importância. Professor, olha só, esse é um ótimo tema. Aliás, é um dos trabalhos mais desafiadores para entender e trazer para o nosso ouvinte. Este é um ótimo tema para que a gente justamente exercite essa linguagem e essa forma de chegar com a sua pesquisa até o nosso ouvinte, para que ele entenda o melhor possível. Os termos usados na pesquisa são distantes dessa nossa realidade. O que eu entendi? Os plantios feitos em sequência vão desgastando o solo, causando perda de elementos como o fósforo. E para ajudar o solo a se refazer entre um plantio e outro, podemos cobrir esse solo com restos de trigo, milho e soja, como foi o caso aqui. É isso mesmo, professor, que eu entendi? É isso, Carla. A cobertura do solo por meio de resíduos vegetais, resíduos culturais, ela é importantíssima na redução da erosão do solo em geral. Como ela reduz a erosão do solo, né, ela também reduz, evidentemente, a perda de nutrientes, especialmente o caso do fósforo, né?
porque esses elementos eles são solúveis na água ou são adsorvidos à parte sólida do solo. Se a gente controla a perda de solo e de água, também está controlando indiretamente a perda de nutrientes. Então é por isso que essa cobertura, né, ela tem essa eficácia, né, de proteger o solo contra esse agente erosivo que é a chuva, né, e consequentemente contra as perdas que ela pode causar ao solo. Sim. Bom, e justamente falamos bastante sobre o fósforo até agora, que é um elemento químico muito importante para o crescimento e manutenção dos nossos ossos e dentes. E no solo, professor, por que é importante o fósforo para o solo? Bom, para o solo diretamente, ele não se pode dizer que ele não tem importância. Ele tem importância no solo, porque as plantas são cultivadas no solo e as plantas é que vão extrair o fósforo para seu crescimento e a produção de grãos, né, que é o que nos interessa no caso, né? Além do mais, então, o fósforo é importantíssimo para a nutrição de plantas. Consequentemente e indiretamente, ele é importante para a nutrição animal, dentre os animais também os humanos, né? Além do mais, o fósforo tem uma peculiaridade importante em relação aos demais nutrientes, aos demais elementos químicos, que ele, ao ser perdido, por exemplo, por erosão, se ele for parar num manancial de água, né, se ele for depositar num manancial de água, dependendo da concentração de fósforo na água, ele provoca um fenômeno chamado eutrofização, que é esse fenômeno que causa a mortandade de peixes e, enfim, causa a mortandade da vida aquática. Então, o fósforo ele tem assim, uma importância enorme, né, do ponto de vista de produção, ou seja, da influência dele na produção, né? Tem uma importância muito grande do ponto de vista econômico, porque se ele está no solo disponível para as plantas, ele aumenta a produtividade das plantas, mas se ele for perdido pela erosão, ele aumenta o custo, porque ele vai ser, é uma quantidade é um valor monetário que vai ser perdido pela erosão. E ele também tem uma importância ambiental muito grande, porque se ele for, como eu disse, se ele for depositar num manancial de água, ele vai causar um enorme prejuízo ambiental fora do local de origem dele. Quer dizer, a origem do fósforo é no solo, e se ele for parar num manancial, ele vai causar um impacto ambiental fora do seu local de origem. E estamos falando, obviamente, de culturas irrigadas, com todo um volume X de água, que se for a mais ou a menos, pode causar aí essa perda e esse escoamento do fósforo para esses outros destinos. Sem dúvida, o fósforo pode ser perdido via erosão pela condição natural, pela chuva natural, mas também, eventualmente, pode ser perdido pela água de irrigação, se a irrigação não for bem dimensionada, se ela for dimensionada em excesso. Você pode perder água por escoamento da irrigação e aí também haver perda de solo e de fósforo por esse meio. O professor Bertol estava aqui comentando comigo, Carla, desde 82 aqui no CAV, tem muita história para contar, não sobre esta pesquisa apenas, mas sobre coisas que vieram antes, estudos que vieram antes aí ao longo desse seu processo, dessa sua história aqui no CAV. Eu vi que esta pesquisa, por exemplo, começou em 2015 e eu gostaria de saber, claro, quais os resultados dela especificamente até agora e também, se o senhor quiser fazer uma relação com tudo que veio antes, os seus estudos, aí essas 4 décadas, mais de 4 décadas, né, professor? Por favor, fique à vontade. Na verdade, as pesquisas de erosão aqui no CAV, né, na região, nós começamos, na verdade, em 1988, com o primeiro projeto, né, de quantificação de erosão por meio de chuva natural. Então a gente tem um histórico de dados, né, desde aquela época até agora, né, dados armazenados, boa parte deles, a maior parte deles publicados, né, em revistas especializadas, enfim, palestras e outros meios, né. E esse projeto específico que a Carla está se referindo, né, ele é um projeto mais recente, né, que começou lá em 2015, né, e continuou também até pouco tempo, né. E a diferença desse projeto para os demais é que esse projeto que a Carla se refere, né, da perda de fósforo especificamente, ele foi elaborado e conduzido por meio de chuva simulada, por meio do simulador de chuva que a gente desenvolveu aí. E os demais projetos, eles são conduzidos por meio de chuva natural. Então nós temos um histórico de dados, né, armazenados e publicados, né, por meio de chuva natural e por meio de chuva simulada, né. São dados complementares, digamos assim, uns aos outros, né. Então, especificamente esse projeto de fósforo, a importância dele é que nós conseguimos controlar as variáveis que influenciam na erosão, porque a gente trabalhou com um simulador de chuva que controla,
Por meio dele a gente consegue controlar a chuva, né? Ou seja, a duração dela, o volume total e a intensidade, e com isso consegue controlar melhor os dados que a gente obtém na pesquisa, né? Então ele realmente é um resultado bem confiável, né? Porque a gente controlou as variáveis que influenciaram na erosão nesse projeto, né? do estudo de perda de fósforo. O senhor falava, não só agora aqui no programa, mas comentamos bastante sobre a perda financeira mesmo do produtor e também, consequentemente, eu vejo um prejudicar da economia. Afinal de contas, o Brasil, como nós sabemos, é um grande exportador agrícola, é um grande produtor de soja, por exemplo. Como isso chega no bolso, vamos ser assim bem diretos, do produtor? Como isso pode ajudar essa pesquisa e todo o histórico dos seus estudos até o momento? Como o senhor viu isso ser aplicado? Nós temos um resultado final, digamos assim, das pesquisas que nós conduzimos por meio de chuva natural, no qual nós quantificamos, então, separadamente as perdas do solo em si, da parte mineral do solo, da parte orgânica também por meio da matéria orgânica, a perda de água, né, especificamente, e o solo e a água evidentemente transportaram nutrientes de plantas que foram perdidos também pela erosão juntamente com o solo e com a água. Os principais nutrientes que nós avaliamos foram o potássio, o fósforo, o nitrogênio e o calcário, por meio do cálcio e do magnésio. E aí nós fizemos um cálculo final abrangendo 50 ciclos de cultivo, ou seja, um período de 25 anos consecutivos de dados coletados, abrangendo aí três sistemas de manejo de solo diferenciados. Um deles é o plantio direto, que a Carla já se referiu especialmente nesse projeto do fósforo, né, que também era plantio direto. Então, um dos tratamentos, um dos manejos de solo que nós conduzimos nesse trabalho de chuva natural foi o plantio direto, durante esse tempo todo. O outro foi o chamado preparo convencional, que é aquele preparo tradicional, onde se usa o arado e a grade, enfim, né? E um outro sistema de manejo intermediário aos dois, né? O plantio direto não tem preparo nenhum, o preparo convencional tem um preparo intenso, e o outro a gente chama de um cultivo mínimo, né? Ou preparo reduzido, que é um preparo intermediário entre os dois. E aí nós avaliamos, então, todas essas perdas e fizemos um cálculo monetário dessas perdas. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se a gente somar todas as perdas, a perda de solo, a perda de água, a perda de cloreto de potássio por meio do potássio, a perda de superfosfato triplo por meio do fósforo, a perda de calcário por meio do cálcio magnésio e a perda de ureia, né, que é um adubo também por meio do nitrogênio, somando tudo isso durante os 25 anos, nós tivemos um total de perda de monetária, né, no plantio direto de 20.500 dólares. Esse é o valor dólar, então. 20.500 dólares perdidos em 25 anos. Dá quase $1.000 por ano, né, de perda total. No preparo convencional tivemos 58.100 dólares perdidos, ou seja, dá mais do que $2.000 por ano perdido. E no cultivo intermediário, né, no preparo intermediário, nós tivemos 29.500 dólares perdidos, somando então o valor monetário do solo. A gente deu um valor para o solo perdido, nós também demos um valor para a água perdida, porque tudo isso é um bem natural que custa alguma coisa, né? Se ele está lá na lavoura, né, aparentemente ele não custa nada, mas no momento que você perde esse material, você está perdendo um valor monetário, porque você comprou aquela terra, pagou ela como se ela fosse uma terra natural, né, com todas as suas características originais. Se você deixa perder alguma coisa, você está perdendo, na verdade, um valor monetário. Então, nós demos um valor para o solo, um valor para a água e adicionamos a isso também os valores, então, dos nutrientes por meio dos adubos. E o somatório disso, então, deu esse valor total perdido, né, monetariamente perdido, durante esse tempo de 25 anos. Esse é o total de 25 anos. Esse é só o custo da perda em si. Nós não estamos aqui nos referindo ao custo ambiental dessa erosão que ocorreu durante esse tempo todo. Na verdade, nós atualizamos esses valores pela inflação anual. Pegamos a perda de cada ano,
e consideramos o custo daquele ano. Isso foi considerado, né, durante esse período todo. Né? Não é pouco, porque a gente para e pensa assim, um pé de alface, olha, hoje está em média de R$4. Há um ano ou dois custava R$2,50, talvez até menos. Certo. Então isso acaba também tendo um custo para o consumidor final. Claro. A produção agropecuária, inclusive, no geral, os agricultores eles não percebem isso, mas todas essas perdas que eu me referi, o próprio solo que é perdido, a água que é perdida e principalmente os nutrientes, os adubos que são perdidos, quando ele perde isso, ele tem que repor o que ele perdeu. Muitas vezes ele não percebe, mas ele está repondo isso. Quando ele coloca adubo no solo, ele está repondo os nutrientes. Ele não consegue repor o solo e nem a água, porque isso depende da capacidade que o próprio solo tem de se restabelecer, que é muito lenta, é muitíssimo lenta comparada com a celeridade das perdas. Quer dizer, as perdas elas ocorrem de uma maneira muito mais rápida do que a capacidade que o solo tem de se recompor, de se tornar resiliente, né? E os adubos não, os adubos você consegue repor. Quer dizer, se você perde 10 quilos, vai lá e coloca 10 quilos, né? Mas se você não perder os 10 quilos, não precisa recolocar. Sim. Essa que é a questão. Então, se você deixa perder, você está perdendo dinheiro. Isso é natural, né? Esse valor é só o valor da perda, né, em si. Agora, o impacto desse material fora da origem, né, ou seja, no ambiente, isso a gente não mediu e isso é muito complicado para fazer essa medição, porque você tem que ir lá no ambiente onde ele depositou, né, avaliar o impacto disso lá, né, e considerar se esse ambiente é um ambiente estático ou ele é um ambiente dinâmico, né. A gente chama de um ambiente lótico ou um ambiente lêntico, né? Quando a água é parada, como um açude, por exemplo, é uma coisa. Se ela é corrente, como um rio, é outra história, né? O impacto ambiental ele difere, né? Essas outras pesquisas que pensam no quanto o ambiente se desgasta e como isso faz para se recuperar, como esse ambiente faz para se recuperar, é uma pesquisa que talvez hoje esteja tendo mais interesse. Eu vejo que tanto no Brasil, mas principalmente a comunidade internacional se preocupa muito com o que está acontecendo com o planeta. Afinal de contas, olhando muito para o Brasil como um grande produtor mundial, sim, e essas discussões muitas vezes chegam de outra forma ao ouvinte, a pessoa que está aí nos escutando. Como o senhor avalia esses estudos, por mais que eles não sejam os seus estudos, mas o senhor está a par disso? Quanto nós devemos nos preocupar, o produtor deve se preocupar e nós como consumidores, por mais que nós não estejamos lidando com o solo, quanto nós devemos nos preocupar e como nós todos poderíamos, de repente, contribuir para que isso não seja tão grave? Eu acho que toda a preocupação que se nota atualmente, ela é válida, né? O problema é que às vezes elas podem ser deturpadas dependendo do interesse de cada grupo, o interesse de cada país em relação a outro, enfim, isso pode acontecer também, né? Claro. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um período, uma era de mudança climática, né? Boa parte dessas mudanças são decorrentes realmente da nossa influência no ambiente, né? Aí na vegetação, derrubada de florestas, a queima, enfim, né? A emissão exagerada de carbono para a atmosfera, enfim, de CO2 para a atmosfera, né? Tudo isso é verdadeiro, né? E vem sendo quantificado e eu acho que isso é interessante. Quer dizer, essa é uma informação que vem de uma pesquisa de uma outra escala, né? Sim. A nossa escala é uma escala micro, né? Quer dizer, eu estou pesquisando no ambiente local, né? E que vale para aquele local. Quer dizer, os resultados de pesquisa que eu tenho aqui nos solos de Lages, eles valem para esse solo, né? Aqui em Lages e região. Para esse clima e para esse solo, porque são resultados decorrentes da influência do clima daqui sobre um solo que é daqui. Sim. Agora, lá na Amazônia, os resultados seriam outros, certamente, porque o clima lá é muito mais intenso, é muito diferente daqui, e os solos também são muito distintos, provavelmente muito mais frágeis do que os daqui. Então, tudo isso é preciso levar em conta, né, quando a gente discute resultados de pesquisa desse tipo, né, especialmente de erosão ou de desmatamento ou de queima, enfim, né, o reflexo disso, né, ele muda de um local para outro, de uma região para outra, de um bioma para outro, em função das variáveis que influenciam esses fenômenos, né, especialmente o clima e o próprio solo, né, que são distintos de um local para outro, né.
Mas, de qualquer maneira, toda a informação que a gente recebe, ela é bem-vinda. Como eu disse, tem que saber filtrar, né? Para saber se ela tem exagero ou não, se ela é deficiente ou não, né? Quer dizer, a gente sabe que nem todo mundo consegue tem esse preparo para filtrar isso, a gente sabe disso também, né? Exatamente. Mas seria importante. Agora, sobretudo, nós temos pessoas que não têm nada a ver com o jornalismo, que produzem informações ou que produzem o que a gente chama de desinformação, ou seja, dados que não são condizentes com a realidade, e lançam isso pela internet. O correto seria procurar fontes, né, fontes variadas, né, para ver se essa informação bate, né? Se você tem uma informação e pelo menos 3 ou 4 fontes confirmam, né, você pode ter confiança. Mas não é uma coisa simples, né? Nem todo mundo vai fazer isso, né? A tendência é a pessoa acreditar naquilo, né, especialmente se há uma informação que causa impacto, né? Ela vai acreditar, né? Mas como toda fake news, né, ela deve ser checada, né, 1, 2, 3 vezes, né, para saber se ela realmente é uma fake news ou se ela é verdadeira, né? Então, hoje se fala muito nisso, né? Quer dizer, se usa muito a internet para desinformação, a gente sabe disso, né? Exato. Em todos os assuntos, né? Não só em relação a esse, mas a questão ambiental é muito focada hoje pela desinformação. Como jornalista, vamos lá então, eu sugiro que a pessoa pelo menos comece jogando no Google. Coloca aquela frase polêmica, entre aspas, no Google e vê onde é que ela aparece. Isso é uma boa dica, exatamente. Para começar, o senhor falou aí de todas essas décadas de estudo, consequentemente já houve projetos que estiveram ligados a este e a projeção de outros estudos ou diálogo com outros estudos fora daqui de Lages e região. Quais são as conexões dessa sua pesquisa, seja com outros projetos que estão em andamento, seja com futuros projetos aqui no próprio CAV? Bom, essa é uma pesquisa, ela é específica, né? Uma pesquisa que trata de conservação do solo, né? Não existem muitas pesquisas desse tipo no Brasil. Dessa natureza, com essa longevidade que a gente conseguiu mantê-la aqui, na verdade não tem nenhuma no Brasil. Com essa longevidade. Nós tivemos uma pesquisa dessas em São Paulo, que começou na década de 40 e que durou mais tempo do que a minha lá, mas ela terminou já há muito tempo, ela parou, né? Sim. Especialmente. Aqui em Santa Catarina, seguramente essa é a única pesquisa que existe desse assunto, né, com essa longevidade. Tem algumas pesquisas, né, esporádicas de curto tempo, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, já ocorreram algumas, né, em alguns locais de Santa Catarina, mas são muito poucas, né. No Rio Grande do Sul também, muitas pesquisas sobre erosão, especialmente na década de 60, 70 até 80, né, 90 talvez, e também hoje praticamente não se faz pesquisa de erosão no Rio Grande do Sul. E tem outros locais no Brasil, por exemplo, no Mato Grosso do Sul tem uma pesquisa que fui eu que coordenei, inclusive a implantação do projeto lá em Aquidauana, né, que é uma faculdade de agronomia. Tem um projeto muito bem implantado, igual ao meu aqui, né, mas é bem mais novo, logicamente ele deve estar lá com 7, 8 anos agora de andamento, né, mas está indo bem, né. E tem outras esporádicas, né? Tem algumas em São Paulo ainda também, que são mais recentes, né? Mas olha, eu te digo assim que se você pegar os dedos das 2 mãos, né, sobra dedos, né, para você contar as pesquisas de erosão do solo que existem atualmente no Brasil. Apesar de toda a importância que esse assunto tem de todos os pontos de vista que a gente já tratou aqui, né? Ambiental, econômico, né? De impacto sobre a produção em si, né? São muito poucas, né? Eu estou indo para São Paulo, para o Mato Grosso agora em abril, né, participar de um evento lá. O pessoal está me chamando lá, né, para fazer uma consultoria sobre esse assunto, né, porque eles não têm ninguém lá e estão percebendo que esse é um problema que está assolando as áreas de cultivo lá de algodão, soja e milho daquela região, né? E só estou eu para resolver isso, não tem mais ninguém, né? Então é impressionante, né, a carência que nós temos de mão de obra especializada sobre esse assunto, né?
com experiência e a fragilidade, digamos assim, das pesquisas que estão em andamento atualmente e também das que não existem, logicamente, né, no país todo, né? Imagina, o pior são as que não existem, não é, professor? Exatamente. Porque as que existem já dão um ensejo aí para uma sequência desses estudos. E será que teremos, né, a pergunta que não quer calar, tomara que em breve, não é, professor? E uma pergunta que me ocorre desse ouvinte, que às vezes é um produtor e está preocupado aí com essa perda financeira, mas também sabe que depende do solo e que tem que cuidar dele para que possa seguir trabalhando justamente. O senhor tem alguma orientação para esse produtor? Olha, como é que pode fazer, pelo menos assim, em linhas gerais, para conservar melhor, para lidar melhor com esse manejo? Como é que seria, assim, a sua palavra diretamente para essa pessoa que está nos escutando? Bom, atualmente se usa uma técnica muito eficaz, que está sendo tratada inclusive nos artigos nossos aí, que é o chamado plantio direto, né? O plantio direto é a bola da vez aí das últimas 2 décadas, já começou há 3 décadas atrás, né? Mas nas 2 últimas décadas é o principal sistema de manejo que está sendo usado para cultivos agrícolas, né? Não temos outra perspectiva de outro tipo de manejo que possa substituí-lo, pelo menos no curto e médio prazo, né? Então, recomendação assim básica, o mais básico possível é privilegiar a manutenção do plantio direto. Agora, o próprio plantio direto ele pode ser realizado de inúmeras maneiras, desde uma maneira muito intensa, ou seja, de uma maneira que possa também ele degradar o solo, até uma maneira em que ele realmente possa conservar o solo. Isso depende do quê? Depende basicamente de uma rotação de culturas, quer dizer, você cultivar várias espécies no mesmo lugar ao longo do tempo, fazer uma rotação como essa que eu coloquei no artigo aí, né? Soja, milho e trigo, né? E outras que a gente pode usar, né? Não ficar só naquele binômio soja, milho, soja, aveia, enfim, 2 ou 3 culturas. É muito bom isso porque dá retorno financeiro. Mas do ponto de vista de preservação do solo no longo prazo, preservação do solo e da água no longo prazo, não é muito bom esse tipo de manejo, esse tipo de sistema de cultivo, né? Apesar de se usar o plantio direto. Mesmo no plantio direto, o solo pode degradar se a gente não tomar providências, por exemplo, de aplicar práticas complementares de conservação de solo. Uma prática complementar importante é fazer o chamado terraceamento, né? Ou as curvas de nível, que o pessoal costuma chamar, né? Associado, então, ao plantio direto. Isso aumenta muito a capacidade do plantio direto de preservar o solo, né? Reduzir a erosão, melhorar a capacidade do solo de absorver água e tudo mais. E aí, com isso, evitar, pelo menos em parte, evitar esse prejuízo, esse dano da erosão, né? Então, são assim, dicas básicas, né, genéricas, não dá para a gente ir muito além disso, porque cada caso é um caso. Teria aqui a mesma história que o médico não dá receita sem olhar o paciente, pelo menos, ou sem pedir exames de laboratório. Nós também não podemos ficar dando receita assim, né, sem conhecer o ambiente, sem conhecer o local e sem fazer uma avaliação quantitativa, né? Mas de modo geral seria isso, né? Quer dizer, tem maneiras de a gente minimizar o prejuízo se a gente olhar para o ambiente, olhar para o solo, né, e entender o que ele está dizendo, né? Sim, exato. As curvas de nível eu vejo desde pequena, quando a gente viaja, tá ali a plantação, a gente vê as curvas, alguns como se fossem degrauzinhos, não Exatamente, na plantação. E também, professor, além dessa dica, dessas dicas, quem quiser saber mais sobre os seus estudos, sobre a pesquisa, sobre toda a sua trajetória com a pesquisa de solo tão rara como o senhor diz, tem como encontrar mais sobre isso, sobre o seu trabalho, sobre o senhor, sobre a sua pesquisa? Dê aí, por favor, o caminho. Bom, as minhas pesquisas elas estão publicadas, a maior parte delas, quase todas elas estão publicadas e estão lá no meu currículo Lattes do CNPq. Eu sei que é muito pouca gente que conhece isso, né? Sim. Mas enfim, é uma dica, né? Quer dizer, é só digitar o meu nome lá no Google, né? Ele vai puxar o meu currículo, né? Então ali você pode baixar todos os artigos que tem, né? Tem alguns livros também publicados e tal. É uma das maneiras, né? Outra maneira é conversar diretamente comigo também. Então, pode deixar o seu contato. Um contato seria o meu telefone, o WhatsApp, né? Que é o 9921 4004, né? 49, né? 49, exatamente. 9921 4004. Né? O e-mail, né? Que é tradicional também, é o meu nome completo, hildegardes.bertol
udesc.br. Pronto. Toda uma trajetória de vida, estudos detalhados sobre solo, que você pode ter acesso, tanto pelos estudos, claro, agrônomos aí que são contratados por produtores, muitas vezes produtores maiores, vão ter acesso aos seus artigos, obviamente, vão transferir aí esse conhecimento para o trabalho prestado a esses produtores. Mas para quem é produtor, pode contatar. Eu vou repetir aqui, já que o professor deu o seu contato, eu vou reforçar. 49 é o DDD, não é? 99921 4004. 99921 4004. Este é o telefone e o WhatsApp do professor Bertol. E o seu e-mail, hildegardes.bertol@udesc.br. Professor, foi muito bom, muito esclarecedor falar com o senhor. É muito bom a gente ter esse esclarecimento, entender a relação entre esses fatores aí. Para quem é produtor, isso grita, porque é perda financeira, como o senhor falou. E para nós todos, grita pelo aspecto da perda ambiental, não é? E do impacto que isso tem na nossa vida e no nosso futuro. Afinal, poderemos seguir usando e explorando o solo como fizemos até agora? Uma pergunta que fica aí. Professor, muito obrigada. Desejo muito sucesso aí nos seus próximos projetos, em todo esse desdobre do Projeto Atual e nos próximos. E você ouviu aqui o Minuto da Pesquisa na rádio UDESC FM Lages. Neste episódio, nós falamos sobre o projeto Relações de Preparo e Cultivo do Solo com as perdas de nutrientes por erosão hídrica. O convidado foi o professor Hildegardes Bertol, ele que é graduado em agronomia, mestre, doutor e pós-doutor em ciência do solo e professor titular do Departamento de Solos da Universidade do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada, professor Hildegardes, que possamos lhe receber em outros momentos aqui. Muito obrigado, Carla. Foi um prazer estar aqui com você, conversar contigo e com os ouvintes, e estamos à disposição para complementações, para novas discussões, enfim. Muito obrigado. Muito obrigada e obrigada a você, ouvinte aí da 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Até lá! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.